Pessoal, bom dia. Bom dia você que está comigo todos os dias. Bom dia você que ouve, que lê, que pratica a palavra de Deus. Tem um texto na palavra de Deus que diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós temos que ser praticantes dessa palavra e viver de acordo com os seus ensinamentos. Então hoje, gente, eu vou falar sobre um texto que sempre me chamou muita atenção. Não foi pouca atenção, não, foi muita atenção. Esse texto é o texto da mulher adúltera. Deixa eu abrir ele aqui, né? O texto da mulher adúltera, que fala que Jesus chegou lá em João 8. Vou aqui abrir para a gente ler, né? João 8. Eita, Deus da glória! João 8 conta a história dessa mulher que teve oportunidade do encontro com Jesus. Ela estava sendo apedrejada porque foi pegue em adultério. E aí a punição era o apedrejamento. Mas por que será que só estavam apedrejando a mulher? Por que será, né? Só a mulher que estava sendo punida, né? Que só ela, a mulher, estava sendo apedrejada. Eita glória! Vamos fazer essa pergunta aqui e vamos responder. Vamos responder essa pergunta e descobrir o nível da misericórdia das pessoas, que quando vê alguém errando, o que é que eles querem fazer? Quando o erro parece não ter solução, mas será que nas nossas vidas os nossos erros não têm um jeito de serem corrigidos sem ser através da mutilação, da surra, do escárnio, da vergonha? Será que não tem um jeito de corrigir as nossas dificuldades de acertar? Vamos botar assim, bem bonitinho. Por quê? Porque todo mundo erra, gente. Mas a nossa misericórdia, ela está fadada, né, ao fracasso quando nós só enxergamos o pecado, o mal. Nós desconhecemos a bondade. Eita, Deus da glória! E aí vem a nossa lei, né? A passagem bíblica de João, ela descreve para nós onde a mulher é trazida porque foi pega e cometida em adultério. É como se ela tivesse caído numa armadilha. E aí era a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés prescrevia o apedrejamento para o casal, não apenas para a mulher. Mas os líderes religiosos, eles focaram na mulher porque eles estavam testando Jesus, que ao final demonstrou seu amor e a sua misericórdia e convidou quem estava lá, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Nossa, como esse texto fala conosco. Nós, pecadores, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, antes de qualquer julgamento, o que esse texto traz para mim? Antes de qualquer julgamento que eu vá fazer contra o meu irmão, a minha irmã, olhe para dentro de si mesmo. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em flagrante de adultério. E eles questionaram Jesus sobre a explicação da lei de Moisés que ordenava o apedrejamento para esses casos aí. Qual era a intenção deles, hein? Será que a intenção deles era salvar a mulher, perdoar a mulher, dar uma nova chance para que ela vivesse uma nova vida? Ou era uma situação oportuna para encurralar Jesus nas suas respostas cheias de bondade e de misericórdia?
Jesus dissesse para matar a mulher, isso afetaria a sua popularidade. E se ele perdoasse, ele estaria contradizendo a lei mosaica. E aí Jesus, em silêncio, ele se inclina e começa a escrever no chão um gesto que tem um significado claríssimo na Bíblia, mas que serviu para desviar a atenção dos apedrejadores, dos justiceiros. Quantas vezes eu e você queremos ser justiceiros desse nível aí, que prefere matar do que curar? Inclusive tem um ditado popular que a gente usa, né? Que se você tiver pena do coitadinho, fica no lugar dele. Não é assim? O ditado popular. Jesus contraria toda a lógica através do seu amor. Jesus chama a atenção e questiona as pessoas sobre quem elas são na sua essência para viver tudo que Deus planejou para elas. Inclusive a pecadora apanhada em adultério, provavelmente quando ela começa a ver Jesus com o dedinho dele lá no chão, né, rabiscando, a gente que está pensando, é uma especulação que ele estava lá, ladrão, mentiroso, estelionatário, bate em mulher, caluniador, compra e não paga. Eita, Deus da glória, esse é o meu Jesus. Ele começa a chamar a atenção das pessoas contra elas mesmas. É forte. O desafio de Jesus dizendo a todos: quem de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Com o passar do tempo, os acusadores começaram a se retirar. A começar pelos mais velhos. Todos nós pecamos, todos nós mentimos, todos nós ainda estamos na condição de pecadores. E a palavra de Deus tem um texto que diz que todos pecaram. Todos nós pecamos, todos nós ainda cometemos pecado. E por que nós queremos ser melhor do que os outros? Por que nós queremos sempre aparentar que somos melhor do que as outras pessoas? Oramos mais, lemos mais a Bíblia, fazemos mais, praticamos mais as boas obras, temos os melhores projetos. Ontem me deparei com uma situação que, na hora em que eu ouvi uma história, uma determinada história que uma pessoa estava me contando, gente, eu tive um súbito de raiva e depois eu tive misericórdia, porque como aquela pessoa está enganada acerca do que é a obra de Deus. Quando nós colocamos a obra que nós fazemos acima de outras obras que já estão sendo feitas e praticadas, será que nós não estamos sendo soberbos, arrogantes, de imaginar que uma obra tem mais importância do que a outra? Ambas estão sendo tratadas, trabalhadas, vividas em prol do reino de Deus, ou não? Então, qual a importância? Vou falar uma coisa aqui redundante. A importância das duas. Se Deus está em todas as duas, as duas têm o mesmo grau de importância. E não coloque no pessoal. Coloque para o reino de Deus. Qual é a importância de uma missão, seja ela qual for? Ganhar almas para Jesus, restaurar vidas, fazer o nome de Jesus conhecido e não do projeto, não o que o mundo quer, do jeito que o mundo quer.
levar a conscientização do amor de Deus e a transformação das vidas. O mundo está um caos, cheio de mentira, de arrogância, de prepotência. Os homens não querem mais ser homens, as mulheres estão se desviando do seu papel em detrimento a defender causas e valores que nunca serão a ponte que Deus quer para nós. Essas balelinhas desses conceitos criados em laboratórios humanos de mentalidade medíocre, que é egoísta e só pensa em si mesma, essas regrinhas, elas são descartáveis, elas mudam de acordo com a moda. Mas a palavra de Deus e o seu conteúdo e a sua força chega até nós com poder transformador e levanta homens e mulheres caídos todos os dias para que o seu valor seja resgatado. Qualquer palavra, qualquer livro escrito nunca vai se encaixar no poder que emana da palavra de Deus. A palavra que nos mostra milagres de transformação emocional, temperamento, vida com Deus, não é a transformação de pobre para rico. Estou falando do aspecto financeiro. Antes eu não tinha Jesus, eu era pobre lascado. Agora eu tenho Jesus, sou rico e afamado. Isso não existe, gente. Existe uma pobreza muito maior dentro de nós, obrigada, viu, meu amor? Existe uma pobreza muito maior dentro de nós, que é a pobreza espiritual, a pobreza de visão. Não tem cosmovisão, não tem visão de águia. O que empreende, empreende só para si mesmo. Agora eu digo que nem algumas pessoas, cansei de você que não sabe amar e nem quer aprender. Cansei de você que só sabe murmurar e dizer, eu sou coitadinho, para que os outros tenham pena de você. Sai dessa, tá com nada isso aí. Tá com nada. Vamos viver e aceitar um novo projeto. Deixa de ser turrão. Deixa de ser igual jumento empacado aqui no Nordeste, né? O jumento quando ele não quer sair do canto. Meu irmão, tu pode chutar, chicotear, fazer o que tu quiser. Nada pode mudar o pensamento de quem é, né? Ele é, como é aquela palavra, meu Deus, fugiu agora. Não é determinado, não é. Ele é um maluco total que acha que nunca, não pode mudar, porque se mudar as pessoas vão dizer que ele é fraco. Transformação não tem nada a ver com fraqueza e sim com força. O desafio de Jesus é em perguntar quem de vós está sem pecado, seja o primeiro a lançar uma pedra. Ele desafiou as pessoas a prosseguir com aquele massacre contra aquela mulher. A mulher ali fazendo o nosso papel, né, mulherada? Submissa, sem poder falar, porque foi pega em adultério. Mas a lei de Moisés foi esquecida. Mas a graça chegou e salvou a vida literalmente daquela mulher. A graça salvadora de Jesus, que já estava exercendo o seu ministério, nos ensinando a amar, aleluia, com a partida dos acusadores, com a retirada deles, a começar pelos mais velhos, a consciência acusa logo, né? Jesus fica só com aquela mulher e ele diz, nem eu te condeno. Ele era santo. Ele não tinha pecado. Nem eu te condeno. Vai e não tornes a praticar o pecado que tu estava cometendo. Ei, é transformação, aleluia. O foco aqui não é na rigidez da lei. O foco nessa mensagem é convidar aos acusadores de plantão
a fazerem aquele scanner, aquele raio-x dentro deles mesmos e sondar a intenção dos seus corações em todas as tarefas que forem fazer. Jesus os força a encarar os próprios defeitos naquele julgamento. Jesus encontra a hipocrisia e se concentra no perdão e na mudança de comportamento que deveria ser gerado na vida daquela mulher pecadora, como eu e você. Jesus foca no resultado e não na sentença. Jesus foca na solução. Esse é o líder que eu sigo. Esse me representa. Esse é a autoridade sobre a minha vida, Jesus. E que você pare para pensar no amor e no tempo que você está perdendo em resistir a viver essa vida, segundo a sua palavra. Deus te abençoe. Ei, menina, acorda. Acorda que mais tarde tem Entrelaçados, nosso PG de casais na Chama Centro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie. Esse período nós estamos edificando a família. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia. Partiu o trabalho e vamos que vamos, moçada. O dia está só começando. Se levante do chão, erga sua cabeça. Setembro amarelo. Pare para pensar nesse assunto e ajude quem está precisando de ajuda. Seja um bom ouvido. Bom dia. Um beijo no teu coração. Tchau, pessoal!